Bem-vindos ao quarto podcast da Contabilidade do Futuro, a primeira incubadora contábil do país. Ao decorrer da nossa entrevista aqui, você pode acompanhar os mentores da incubadora aqui na tela da TV e conhecer um pouco melhor o nosso projeto no Instagram, @Contabilidade Futuro. Mas vai lá só no Instagram, só depois de assistir toda a entrevista aqui, tá bom? Hoje estamos com o time reforçado aqui, com a presença de Fortaleza, aqui é só internacional. A farrapassagem é cara, viu? Eu aproveito. Com a Patrícia Alves, que também é CEO da Contabilidade do Futuro. Manda um salve aí. Salve, salve família. Qualquer semelhança é mera coincidência. E a nossa convidada de hoje veio lá da Bahia, especialmente para o nosso podcast, a contadora Suede Pinho, da Contabilidade... Linear Contabilidade. Linear Contabilidade, é isso aí. Bem-vinda. Para conhecer melhor a Suede, @Suede Pinho. Perfeito. Correto? Isso. Seja bem-vinda, Suede, à nossa entrevista. Obrigada. Sinta-se em casa, ó. Tem batata, croquete. Já estou ficando à vontade. Isso aí. Faltava acarajé, que a gente não teve tempo. Aí pra ficar Pois em é. casa era um Aí acarajézinho. eu ia ficar bem à vontade. Gosta de acarajé? Amo. Porque tem muita gente que não gosta de acarajé. Mas ela é da É Bahia, demais. gente. Mas Bahia não tem como. Não, é difícil, né? Quer dizer, eu acho, né? Eu acho deve também. ter um pouco, uma pessoa no meio de 1 milhão que não gosta. Normalmente, assim, não gosta de acarajé, mas gosta de abará. Isso. Mas tem que gostar de alguma coisa desses dois. Específica. Eu gosto, então da próxima vez, Patrícia, por favor, providencia aí pra gente, tá bom? Vou Me fazer. chama de novo, tá? Por favor. Só um adendo, que é que nem a Patrícia, que é de Fortaleza e não gosta de... Eu tenho que dizer que eu não gosto de caranguejo. Não é do que eu não gosto do caranguejo. Eu não gosto do serviço para comer um caranguejo, que eu acho que é um negócio que é sem futuro. Esse que é o segredo da coisa. Aí a pessoa fica toda embreada, suja. Não. Um trabalho, né? Se tem um prato lá chamado assim, casquinha de caranguejo, gente. Não, ali é muita Isso, carne. é pra mim. É porque você tem que comer e beber. Então, quanto menos você come, mais você bebe. Ah, então essa é a lógica. É por isso que deu errado todas as Tá vezes. vendo? É porque eu... Precisava vir para o podcast da Contabilidade do Futuro para aprender isso. Não, é porque, aprender ele me conta isso sobre toda a vida e eu caranguejo. ignoro toda a vida. Então ele... tá Porque na se você frente comer dele. muito, aí você fica cheio, aí não quer beber cerveja. Então você tem que comer um pouquinho só pra beber mais cerveja. Essa é a regra do... Não, eu ia Todo falar outra mundo coisa. é rica. Para, não fala. Então, antes da nossa pergunta iniciar aqui, nosso bate-papo, né? Não deixe de apertar no sininho aí para sempre receber os podcasts aí, as notificações no seu celular, no seu computador. E se você também não está inscrito aí no canal do YouTube da Contabilidade do Futuro, se inscreve aí no canal. Gostou do conteúdo? Dá uma curtida aí que ajuda muito a gente. Faz o seu comentário, faz sua pergunta. Que ao decorrer de muitos tempos aí, a Patrícia olha lá e responde todos vocês, tá bom? Então bora pro que interessa de verdade, pro bate-papo aqui, né? Pensei que era pra cerveja aqui, não chegou a minha. Por que só chegou da Clívia? É porque ela que tá pedindo. Ah, entendi. É isso mesmo. Ou talvez, quem pediu, não pediu. Quem pediu foi você, viu? Você que me gongou. Mas é isso mesmo, gente. Mas vai Assim, chegar, vai chegar. Essa é a relação saudável entre CEOs. Um bebe e o outro fica olhando o outro beber. Porque você Só não pode... no podcast. Porque você não pode beber em trabalho. Por favor, né? Ah, desculpa. Ok. Isso aí. E eu não apresentei a Clívia, mas a Clívia tá sempre aqui nos podcasts da Contabilidade do Futuro, fazendo parceria comigo, Oi, fazendo os pessoal. comentários. Um minuto que eu vou ficar feliz que a cerveja chegou. Obrigada, Fortaleza. Só você me entende. Tem podcast melhor não, gente. Por isso que eu tô fazendo podcast aqui direto agora. Quanto mais podcast, melhor. Agora eu tô entendendo. Tá vendo? É Saúde. um motivo pra beber, né? Pois é um parque de diversões. Tintim aqui pra todo mundo, pra gente começar nesse nível alto, a ousadia e a alegria, já dizia Thiaguinho. O podcast vai no início do ano aí, em janeiro, mais ou menos, mas hoje é dia de confraternização, né? Por sinal, daqui a gente vai pra confraternização. Exatamente. Por isso que tá tão lotada aqui essa mesa. Exatamente. Exatamente. Na confraternização aparece todo mundo, né? Que não apareceu. Então, é isso aí. Bora pra primeira pergunta, então. Vamos pro que interessa. A gente costuma fazer a brincadeira de que nesse podcast a gente só tem uma pergunta. Aí as pessoas podem achar assim, mas como, Patrícia? É porque da primeira a gente já puxa a linhazinha lá do nosso novelo. Então,
O nome disso é preparação. A gente vem muito preparado, porque a primeira pergunta é a pergunta. Mas é daí que vem os insights, porque a pessoa vai respondendo, vai, né? É verdade. Não tem nada pronto. O que é pronto, aí vem muita frase prontinha. A gente não gosta disso. A gente gosta o que é verdadeiramente da Porque nossa essência. Se for Você ensaiado, gostou, né? às vezes nem é a real. E aí a pessoa pega de surpresa e Exatamente. responde na lata o que realmente é. De surpresa, ninguém mente, eu acho. Verdade. E- É mais difícil. É mais e- difícil. E aí a gente aproveita para pedir desculpa por qualquer coisa, né? Sim. E também, Antecipadamente a gente já vai pedindo desculpa por qualquer coisa. eu também já peço desculpa por qualquer resposta. Não, isso bora aí. lá. Já que você puxou o gancho, faz a primeira pergunta aí. Boa. Suede, assim, até para explicar para as pessoas, a Suede ela já tem história de contabilidade, né, em Salvador, já vem de uma sucessão, não é isso? Já vem com família dentro da área contábil. E você optou, né, nos encontrou, não me lembro agora como foi o seu encontro, o encontro de você com a nossa incubadora, mas assim, qual foi, ou se ele ainda é, assim, eu vou entrar na parte de sucessão, porque eu acho que é um tema que muita gente que assiste a gente procura, muitos nos procuram por isso. E é Patrícia, tranquilo. É um tema, período tranquilo. é um período bom de Natal, que as famílias estão assistindo esse podcast, e pode ser que seja um tema oportuno para você trazer o pai mais para perto, né? Sim. Verdade. Ou a mãe, enfim. Mas assim, qual que tu acha que é o maior desafio para a sucessão? Dentro desse momento de hoje, assim, da contabilidade, desse conceito de contabilidade tradicional e digital que a gente está vivendo, e os nossos pais vêm dessa época do tradicional e a gente quer implantar o digital, mas assim, dentro dessa área, desse tema e envolvendo a sucessão, quais foram os grandes desafios, ou quais são, porque não é quais foram, né? Sempre são, mas... Na verdade, eu não encontrei grandes dificuldades com relação à implantação de novas ferramentas e metodologia. Eu acredito que o grande desafio realmente é a mudança de pensamento e, assim, a diferença de idade, né, de uma pessoa para outra. Né? Meu pai, no caso, que já está com 60 anos, e aí eu entrando... Nova, né, gente? Eu tenho que defender meu peixe também. É verdade, tudo bem. Mas, assim, vendo essa novidade toda que está ocorrendo no mundo da contabilidade, né? Engolindo a gente. Sim. Né? E aí, mas dele, graças a Deus, eu encontrei muito apoio, porque ele sempre... Não, vai, pode ir, toca assim mesmo. Vai, faz desse jeito. Então, ela nunca se opôs a nenhuma mudança. Sempre está muito do lado e dizendo assim, pode tocar, eu estou querendo me aposentar. Diferente, hein? Essa sucessão É isso que eu bem ia diferente. dizer. Mas você falou que você está vindo agora, vendo essa realidade nova da contabilidade. O que você fazia antes da contabilidade? Eu sempre fui contadora. Na verdade, a contabilidade ela me escolheu, né? Meu pai, ele é contador e por muito tempo eu fugi dessa realidade e de me tornar contadora. Inclusive, eu dizia que eu nunca ia ser contadora. Ó, Amiga, abaixa aqui. 3. Eu dizia, eu não quero isso. Mas tudo isso em função do que eu via do retrato do meu pai. Porque era um contador que não era muito bem sucedido. Nas atividades, meu pai trabalhava muito. E a gente não via prosperidade financeira mesmo. Mas ele fez o técnico de contabilidade e trabalhava muito como autônomo. E trabalhou muito período sozinho. Então, assim, ele não crescia muito. E eu via aquilo ali e dizia, tô fora. E ele ficou quanto tempo assim? Daniel, eu acho que uns 15, 20 anos, sabe? Sozinho. Não posso falar nada, que meus pais Loucura. também. Loucura. E era, na verdade, como... Desculpa, pai da Suede, mas você... Queria dizer não. Ele vai dizer, tá desculpado, Patrícia. É um doce. E aí... Mas dependendo, Mas que você falou que ele não era bem financeiramente, Sim, né? sim. Talvez para ele era bem financeiramente
na cabeça mentalidade dele, dele. Não era não, gente. Era muito trabalho e eu acho que ele tinha consciência disso mesmo. Mas não tinha... A cabeça realmente não funcionava para mudar, para ver o que é que eu posso fazer para poder melhorar isso aqui. Por que que os outros têm e eu não tenho? Mas isso era muito difícil antes, hein? É, muito difícil. Não tinha internet pra Não, ver os não. outros. Não, mas a gente já via casos de... Só o bairro. De contabilidade tradicional crescendo, evoluindo, né? Ah, Mesmo sim. dentro daquela limitação toda que tinha. Né? E aí, minha primeira opção de vestibular foi fisioterapia. Nossa Sabe? Senhora. Eu vou até... Conte mais sobre isso. E aí, não passei, né? Não era pra ser. A contabilidade me escolheu. E aí eu decidi fazer contabilidade, porque eu falei, não passei, não vou fazer administração, acho que vale a pena, vou ser contadora, porque também gostava, tinha aquela coisa de número, e aí eu gostava, falei, vou ser contadora. Entrei na faculdade, mas na faculdade a minha cabeça era, eu vou trabalhar em empresa grande, eu não vou trabalhar em escritório de contabilidade, porque escritório de contabilidade não paga bem, não ganha dinheiro, e eu não vou ser. E foi o que aconteceu. Logo no final da minha faculdade, eu consegui um estágio em uma empresa multinacional, empresa grande. E aí, de lá para cá, foi crescendo mesmo. Trabalhei na área contábil, na área de contas a pagar, e aí rodei bastante. Passei uns 7 anos dentro dessa multinacional, depois fui para uma outra empresa grande, mas aí na área de previdência complementar. Só que ainda assim eu trabalhava na área de benefício. E aí... fazia a conferência da Folha dos Aposentados, então, de uma certa forma, a gente ainda via né, alguma coisa lá de DP. Qual era a empresa? Faelba é uma empresa do grupo Neoenergia, que é da Coelba, da parte de energia. Concessionária de energia. Isso. E aí, fiquei lá na Faelba por 5 anos, quando eu decidi sair. Eu falei, não dá, não vai crescer. Recebia muito bem, a empresa tinha benefícios assim, excelentes, mas assim, não vai crescer, então... vou cair fora. E aí, decidi cair fora mesmo. E aí você viu que ter o escritório de contabilidade, o crescimento é mais fácil do que estar numa multinacional. Ainda não era o encantamento, não foi o encantamento. Aí o que aconteceu? Vi meu pai no período de declaração de imposto de renda cheio e ele sempre virava à noite trabalhando, fazendo declaração de imposto de renda. Aí eu falei, rapaz, eu estou sem fazer nada. Eu vou lá ajudar ele. E aí fui ajudar ele nessa declaração de imposto de renda. Falei, é contabilidade, eu estou em casa sem fazer nada. Então, deixa eu ficar aqui por enquanto um pouquinho. Até melhorar as coisas, o mercado não estava bom. E tu pediu para sair sem perspectiva nem de ficar com ele, nem de outra vaga. Não, pedi para sair porque já estava saco cheio mesmo. E aí, mas era porque tinha que ser. Não, tinha que ser. É porque eu percebo, sabe, assim, hoje os propósitos. As coisas que foram acontecendo realmente tinha que acontecer daquela forma mesmo. E aí eu vi aquela necessidade dele, fui lá ajudar ele e aí fiquei. Fiquei. Aí eu falei, Quanto tempo você está com ele? Eu entrei em 2016. 2016. Então, 5 anos. 5 anos. Só que o start não veio logo. Eu continuava sendo funcionária na empresa de meu pai. Porque eu ia lá, fazia folha de pagamento, ficava com DP. E ajudei em algumas coisas de administrativo mesmo, né? Organizei, fiz alguns processos que ele não tinha nada de processo. E trabalhava ele mais outra pessoa somente. Entendi. Aí cheguei lá, ajudei, e aí fui fazendo, mas era assim aquela coisa que, tipo, não tinha atinado. Indicação ainda era só por um cliente. E aí a gente ia. O tradicional. Que a gente chama de tradicional hoje. Tradicional. Final, pandemia veio. Aí você viu que era bom, que era ótimo, maravilhoso, que tinha emoção. E esse start veio da onde? Da internet, redes sociais? Veio das redes sociais. Na verdade, as minhas cunhadas começaram a pensar em produtos digitais e rapaz, tem que fazer algum infoproduto e aí tal, e aquela coisa. Eu falei, velho, eu tenho que fazer alguma coisa. Tá, ensinar as pessoas o que eu faço. Minha profissão é contabilidade. Por que eu não falo de contabilidade no meu perfil? E antes, assim, eu falava sobre maternidade, sobre... Falei, por que eu não falo? Falei, poxa, mas eu não gosto de aparecer nos stories. Não gosto de falar. E sempre fui uma pessoa de falar em público.
Mas, para aparecer nas redes sociais, gravar stories, Gente, que era... mas isso aí sou eu. É, você mesmo. Mas a Clive... Aí, ó, tu tá ó, fazendo... start, minha filha. Tu Start. fez carinha de não, mas a Clive sabe. Eu Sim. sou faladeira, assim, no meio da Faladeira, rua, é. mas... É, pra professora, fazer stories, poxa. Professora, então. É professora. Isso que eu não entendo. A Patrícia fala com todo mundo, rainha do network, dá palestra em todos os lugares do Brasil, vai dar aula em todas as cidades do Brasil. E não E faz no um Instagram, quando tem que Travada. fazer um Travada. um stories, ela... Mas 2022 eu vou destravar. Mas a Suede Vai. eu vejo que Até tá porque eu fazendo... preciso também, né? Eu vejo que a Suede tá fazendo bastante stories. Sim. E aí, isso vem com o quê? Com a frequência, correto? Foi. As pessoas falam e a gente acaba não acreditando muito, mas você tem que ir fazendo. No início era super feio, era engessado, era super sem graça. E eu falava, meu Não saía Deus. natural, você via que Não. parecia que não era você. Justamente. E aí você vê o comentário de um e de outro, né? Assim, dentro de casa mesmo, né? Minha mãe dizia assim, parece que é você. Também, ainda tem esses julgamentos. Blogueirinha, agora tá querendo virar Eu blogueirinha. chamo o Daniel de blogueirinho. Aí, tá vendo? Chamei hoje de tarde. eu Ele já foi ali aceitei. pro meio do mato. Ele foi ali no meio Aceita do... que dói menos. Ele foi ali no jardim, quando eu escutei era só uma palestra. Quando eu fui olhar, era ele aqui assim, ó. Minha mãe, Suede, assim, tá bom, filha, mas assim, não é você ainda, né? Porque eu sou muito espontânea, né? E aí, no início era muito engessado mesmo. E eu sabia daquilo. Mas eu tava decidida. Eu falei, eu vou começar a gravar. Vou começar. 2, 3. E aí, horas mostrava mais os bastidores, mas eu decidi que eu tinha que gravar. Ah, grava 10 stories por dia. O povo fala, né? 10 stories por dia? É, pelo menos 10. Eu não aguento. Meu Deus do céu. Clive, me ajuda. Fala, me ajuda, como se eu fizesse história a todo momento. Tô aqui fazendo stories, né? Mas foi acontecendo e hoje já é mais Natural. normal. Já é mais normal. Lógico que tem todas as limitações e tal, mas hoje A já gente nunca não... tá satisfeita, né? Lógico que tem. A gente tem que estar satisfeito com o que a gente faz. Obviamente, a gente sempre vai melhorando por conta da frequência. Verdade, Né? verdade. E Vai agora ficando tá mais natural, né? Isso é rede social. Quando você vai ver, você tá falando com o celular. Você tá achando que tá falando com as pessoas. O que foi que eu fiz também? Eu falei, ó, vou começar a gravar os vídeos curtinhos, né? Não de história, mas eu falei, eu vou gravar de conteúdo mesmo para colocar no feed. Eu gosto de falar. E as pessoas, às vezes, acabam assimilando mais com o que você fala do que o que você escreve, né? Prestar mais atenção. Até, às vezes, para criticar. Dizer, ela fala assim, ela fala assada. Mas ouve mais. E ela falou, eu vou começar a gravar. E aí gravava. Eu falava, eu vou gravar. E aí depois a gente vai vendo. Não assistia. Eu não assisto. Não gravo na também. frente do meu marido, de alguém próximo. Eu não gravo. Tava porque eu falando falava, hoje mesmo, eu não assisto os podcasts. Sabe o que é legal? Ó, É estranho, né? ó, uma dica pra você, uma dica pra vocês, pra quem tá em casa também. Grava no aeroporto, que é lotado. Vai e grava. Eu fiz isso hoje. Exatamente, vai e grava. Gente, eu vi. nunca tive Exatamente. tanto comentário no meu direct como a minha saga de hoje. Todo mundo. Storytelling. Foi isso mesmo. Depois pesquisem lá. Todo mundo. Nossa, que tu aprendeu um dia desse ali, que eu não vou dizer aonde. Agora... E aí todo mundo, isso já aconteceu isso comigo, é super normal e não sei o quê. Eu digo, gente, eu sou lerda mesmo. Eu sou lerda. No fim, na rede social, né? Que eu aprendi esses dias, que nem a Patrícia falou, ela também aprendeu, tá? Sim. Então, eu aprendi. É porque tu tá usando as palavras novas. As pessoas querem ver histórias, É. né? É histórias que chamam a atenção. Perfeito, é isso mesmo. E quanto E mais... cachorros, e mas que depois eu conto sobre isso. E filhos também, viu? Porque quando eu E posto filhos stories também. do meu filho, bomba, vai lá em cima. Quando é conteúdo... Rapaz, eu tô diminui, chateado porque o que a minha Daniel- é porque o cachorra Daniel tem é pai. 10k de visualizações no Reels. Gente... E não sei, quando vai pro ar isso aqui, vai ter mais. O Daniel é pai de cachorro, ele fica... E ele queria doar a cachorra, agora ele não quer mais, né? Ah, a cachorra ficou famosa. Instagram pra cachorro agora. Justo. É isso que eu ia dizer, faz o Instagram pra ela. Fica famosinha. Não vou deixar, não. Vou cobrar, porque ele queria doar, né? Zebra. A gente fez uma reunião de planejamento agora em dezembro, né? Pra 2022. Ainda vai andar, né? Esse planejamento e tal.
Mas o nome da Suede foi o mais citado, né? Dentro da reunião. Nossa! Pela evolução. Você acha que você evoluiu nesse ano de 2021? Muito. Conta pra gente, então. Muitas coisas aconteceram agora, esse ano, e aí quando deu start, que eu falei, eu preciso falar sobre contabilidade no meu perfil. E aí eu comecei a comprar uns cursos, que foi muito interessante, mas vi uma das mentoras, né, a Catarina Amaral, que é da minha terra, falando sobre a contabilidade do futuro. Sim. E aí eu falei, rapaz, é interessante. E foi eu que fui procurar a contabilidade do futuro. Aí eu mandei mensagem e acho que foi o Felipe, na época, que entrou em contato. Sim. Mas, assim, a Suede antes da contabilidade do futuro e depois é outra pessoa. Vocês não têm noção do quanto eu evoluí mesmo como profissional. E né? não só evoluiu, como aplicou, né? Que essa É a isso que grande eu ia diferença. dizer, porque, assim, o que me diz para fazer, mesmo numa correria louca, uma dinâmica terrível, eu vou lá e tento fazer. Eu tento fazer aquilo ali. Eu falei com o Luiz, Luiz, eu quero fazer um infoproduto. E aí ele me deu várias ideias. E aí eu falei, eu queria fazer uma campanha. Faz um e-book assim. Aí eu falei, vou fazer o e-book. E aí fiz o e-book, rodei o e-book. Então, na verdade, eu acho que o segredo... Quantos leads nesse e-book? Esse e-book foi, assim, com um custo bem baixinho, né? Porque o recurso ainda é limitado. Uhum. A gente está no início, realmente. Mas, assim, de uma grande evolução. Esse mês mesmo eu parei para ver o resultado. Ainda nós estamos no dia 17, né? Uhum. Mas eu disse assim, gente, dos 5 anos que eu tô aqui, eu não tinha esse resultado. E, assim, eu dobrei. E eu falei, nossa, sabe? Você dá aquela felicidade, eu acho que eu tô no caminho. Vai dar certo. É legal que É muito a chavinha da Suede, ela é diferente, né? Porque ela aplica, ela sabe que tem que investir. Então, eu já fiquei sabendo pelo mentor Antônio que você está fazendo o setor comercial. Porque Tô não mesmo. adianta ter lead sem ter um setor E comercial. assim, a né? próxima mentoria com você vai ser sobre isso. Porque eu quero saber Eita. como é que eu vou estruturar direitinho, qual o trabalho que eu vou passar para o meu comercial. Eu quero bem detalhadozinho, porque eu tenho que fazer. Não posso estar pagando sem usar, né, amigo? Sim, E com aí, certeza. e esse sentimento assim que tu tá falando agora é uma coisa que a gente, eu acho que é o sonho de todo mentor. Que quando você fala e você vê o resultado, tipo assim, é Exatamente. como se tivesse, é o nosso filho, assim, vocês não têm ideia do carinho que a gente tem e quão feliz a gente fica quando a gente vê que os aprendizados, os insights que a gente joga, e a gente vê, putz, ela tá fazendo. Tá dando certo. E isso vai instigando tanto a gente, porque a gente sabe que na próxima mentoria vocês vêm com gás. Isso. Pra dizer assim, E Daniel, agora, qual é o deu próximo certo. passo? Vou fazer O o que eu quê? vou fazer agora? Eu tô A evolução, né? Porque, infelizmente, tem mentorias que eu vou para, sei lá, segunda, terceira, quarta mentoria e aí as pessoas ainda não fez o que a gente falou na primeira mentoria. Então, meio que a gente fica travado Travada. também. Vai entendeu? falar o quê agora? É, Né? vou não falar tem o um quê? próximo passo. Só vou cobrar. É E isso aí mesmo. fica chato, É né? isso mesmo. E a questão de fazer... Antes eu tinha essa mentalidade de falar, pô, a gente tem pouco recurso. Como é que eu vou contratar um CRM de vendas? Como é que eu vou contratar alguém para me ajudar? Mas quando eu entendi que eu só vou crescer se eu colocar o meu na reta, e aí eu penso assim, eu já pensei, ó, se eu não conseguir tirar nada para mim, eu tenho que ter outra pessoa. Porque a outra pessoa vai receber, mas eu vou correr atrás e depois eu vou ter. Eu prefiro não ter como retirar para mim, mas eu prefiro investir em alguém lá, que foi outra coisa que aconteceu no nosso escritório. Antes era só eu, meu pai e uma outra pessoa. E hoje a gente já tem vários terceirizados, né? O que eu penso assim, hoje eu ainda não tenho como ter funcionário, mas eu terceirizo. Então, A gente assim, sempre eu dá tenho, um jeito. sabe? A gente Só que tem eu não dar via um- isso antes. Eu não via isso antes, eu não via que existia essa possibilidade. Para mim era só funcionário. E às vezes é um curso que você acha que, não, eu consigo, vai dar certo. Só que aí você se vê no final de semana Atolado de morrendo, coisa. fazendo no sábado, o filho tá brincando ali, vai menina, fica aí brincando que eu vou já. E você tá aqui, ó. Tananana. É. E isso tudo vai passando na nossa juventude, porque a gente tá ficando velho, né, Sueli? Sim. Fale por Fato. você. Valeu, novinho.
E a gente vai... 22 tá chegando, eu já vou ficar mais velha. Fazer o quê? Eu tô fazendo 30 logo, mas... Acreditem se vocês quiserem. Tá, estamos acreditando. Então, e aí você percebe assim, putz, eu tô economizando uma coisa que tá me tirando algo muito mais valioso, né? E assim, quando eu também decidi entrar nessa parceria com meu pai, foi muito por isso, para poder ter essa liberdade de tempo com meu filho. Eu tinha acabado de... comecei a ficar com ele e logo depois engravidei. Então, eu falei... Essa é a grande oportunidade, porque assim, em nenhum trabalho eu teria flexibilidade. E aqui agora eu vou criar o meu momento, o meu horário, ter a minha flexibilidade e poder acompanhar meu filho. Não queria terceirizar. A educação dele, não. A gente terceiriza outras coisas. A educação isso dele, aí não. Entendeu? E aí vi a grande oportunidade de poder cuidar dele, né? E acompanhar o desenvolvimento, a primeira fala, andar e a coisa toda. Então, eu falei, vou investir. E hoje a gente tem as pessoas que ajudam a gente em todos os setores. Então, assim, eu não estou mais só. Tá? Hoje eu estou trabalhando feito uma condenada. E seu pai? Menina. Meu pai tá lá também, minha filha. É porque, assim, os meus pais também, quando eu virei sócio em 2009, a proposta na mesa era para eles se aposentarem. Estamos em 2021 também. Pois é. E continua lá. Meu pai praticamente está aposentado, né? A gente fez uma reunião esses dias. Foi engraçado. De planejamento para 2022. Ele só um minutinho. Sentou, colocou o fone de ouvido e foi pro YouTube assistir música. A gente vai chegar lá um dia. Aí o Daniel... Você não vai me escutar assim? Não, tô resolvendo aqui outro negócio. Deixa a gente lá. Fazer aí vocês. Vamos vocês aí fazer. Mas isso é legal. Ele já meio que viu e já sente confiança na gente, né? Isso que é importante. Ele fala assim pra mim. Ele falou pra mim semana. Meu filho, eu tô vendo você trabalhar tanto e assim, eu fico preocupada com você porque eu tô querendo me aposentar e você tá assim, imagine. Não tenho como lhe deixar. Oh, meu Deus. Eu falei, tá tudo certo, pai, tá tudo certo. É a dor do crescer, né? Não, e eu tenho essa consciência. Eu tenho essa consciência que agora é o momento de trabalhar muito mesmo. E depois eu vou colher. Então, assim, existe assim umas coisas que o marido fala, você tá trabalhando demais. Você tá trabalhando demais. Né? O marido reclama. O meu marido me proíbe de trabalhar no final de semana. Final de semana não, só sábado. Porque sábado é o dia do não fazer nada, né? Eu também. Aí o que foi que aconteceu? Dia de sábado eu não trabalho, nem à noite, nada. E aí eu digo, domingo, no final do dia, eu pego pra arrumar a semana. Mas. Então, é isso. Porque domingo não tem como a gente não pensar em trabalho no domingo à noite. A não ser que a gente foi pra uma festa, pra um bar, e aí relaxou e tal. Não Mas se você tá em casa... Eu geralmente tiro pra organizar mesmo. Não penso não. Domingo à noite, não. Eu penso. Mas sábado de manhã eu ainda acordo no espírito zombeteiro de pegar esse computador aqui. Aí se eu abrir... Já era. Não, sábado pra mim é como se eu estivesse acordando de férias. Aí eu tenho trabalhado para não trabalhar. Trabalho para não trabalhar, tá entendendo, né? Organizar minha vida para não trabalhar o dia do domingo, pelo menos. E o sábado eu ainda vou ali até meio-dia e tal. E aí de tarde eu tento me desligar. Mas como a Clívia tá dizendo assim, Patrícia, não para. Não para Se mesmo. eu pegar o computador e aí eu tenho um problema que é assim. Eu tô aqui parada, vendo, sei lá, sábado de tardezinha, tô vendo TV e tá assim, tem alguma coisa que eu não fiz. Aí eu fico assistindo, a coisa assim, tem alguma coisa errada, eu tô aqui vendo esse negócio, tenho alguma coisa que eu não fiz, eu não tô lembrando. Aí eu começo a catar o celular, vou na agenda. Esse é o problema de ficar em casa. Entendeu? Aí eu fico naquela, aí eu... lembro qualquer coisa, assim. Sabe quando você parece que tá procurando um motivo? E às vezes é uma coisa que eu tenho que fazer, mas eu poderia fazer na segunda, poderia fazer depois, entendeu? Aí eu vou naquela... Não, mas eu não tô fazendo nada, eu podia adiantar o serviço, porque aí eu já vou ganhando tempo pra outra coisa. E nisso daí, eu fiz isso por muito tempo. Isso.
Muitos anos eu fiquei nessa de... Não. E quando era moda... Nossa, eu trabalho pra caramba. Eu fiquei até tarde trabalhando. E como se isso fosse um grande prêmio, uma grande conquista sua, que você está trabalhando pra um caramba. E aí eu comecei a me lascar de saúde, né? Fica com algumas deficiências, uns cansaços, umas faltas de coragem pra porque tudo. o descanso é necessário, né, gente? A gente faz tem que trabalhar, parte, faz né, parte, gente? mas tem que desacelerar em algum momento. Hoje, assim, o que eu tenho procurado, pelo menos à noite, porque como eu estou em casa ainda, home office, e aí meu filho não foi para a escola por causa da pandemia, só vai o ano que vem. Então, existe, assim, uma demanda grande de atenção para ele, né? Mãe, vê esse desenho, mãe, vê aquilo. E aí, eu decidi... Aí, normalmente, quando ele dorme à noite, eu volto a trabalhar. Então, eu sento ali para poder fazer o que eu não fiz durante o dia. Tem um momento no dia que eu paro para levar ele na pracinha, para ele não ficar o dia todo. Essa é a tal flexibilidade. O pessoal pensa que a gente tá no meio da rua, assim. No meio da rua é cor de cearense, tá, pô? Eu achei que você tava no meio da rua. Eu falei, o que ela tá fazendo no meio da rua? A gente tá assim, a gente tá no meio da rua, assim, com, né, de papo, com a criança, e tá assim, nossa, que menina rica, passeando com a criança às 5 da tarde no parque. Mal sabe quando o menino dá o pai e cai no chão de sono, você vai voltar pro batente. É isso mesmo. E, assim, rigorosamente. Todos os dias eu paro, 5 horas, desço com ele pra pracinha, fico até 6, 6:30 com ele, pra poder realmente ele correr, né? Porque o dia todo em casa, ninguém merece. E aí, depois eu volto para trabalhar. E aí, o que é que eu tô fazendo agora? Eu tô tentando limitar um pouco esse horário também de trabalhar à noite, porque realmente o marido, né? Não fica mais um dia com a gente, não assiste mais nada. Não assiste um Netflix, um filme, nada. Não assiste nada. Nem faz mais nada com a família. É que o marido desconfia, né? Você vai jogar videogame, aí a esposa fala que vai trabalhar, mas vai trabalhar? Vai deixar eu jogando videogame? A gente gosta de reclamar, que não deixa a gente fazer as coisas. Quando a gente vai fazer, tem alguma coisa errada. E eu acho que tem alguma coisa errada. E eu acho que o perigo maior é quando aquela tua piada sem graça. Amor, o que é que você quer? Eu queria um presente. O que é? Não, um PlayStation 5. Ah, beleza, eu te dou. Aí o cara olha assim... tem alguma coisa errada aí. Ela não perguntou nada, não reclamou e disse que vai me dar um PlayStation 5. Ela tá querendo compensar alguma coisa. Peraí que eu vou já descobrir. Eu já não quero mais esse videogame. Nem vou jogar. Deixa quieto. Vou comprar um Nintendo meio pra... comprar um Nintendo. Jogar LOL aqui. Mas você falou disso da rotina. Como é a sua rotina hoje? Hoje... Você vai pro escritório? A gente não está no escritório. Provavelmente eu vou voltar quando ele for para a escola. O período que ele estiver na escola, eu vou estar no escritório. Mas provavelmente só em fevereiro, que começa as aulas dele. Mas hoje a gente está em casa, cada um em casa, né? E tem funcionado. Eu fiquei tão encantada com isso, porque antes eu não via isso possível, gente. Eu achava que isso não... Começou na pandemia. Foi na pandemia. E aí... Você ia todo dia pro escritório antes da pandemia? Todos os dias. Somos dois. Todos os dias. Acho que a Clívia também, né? Não, assim, quando eu já tava querendo sair do meu pai, eu não ia todos os dias pro ambiente físico, né? Mas eu ficava trabalhando em casa já. Mas é porque era... Há um mês antes da pandemia. Não, um mês não. Eu já, desde setembro, mais ou menos, outubro, antes da pandemia, eu já falava, pai, tem um dia que eu não vou pro escritório, e aí eu vou trabalhar pra mim. Aí eu ficava em casa, porque não tinha escritório. Legal. Nunca passou na minha cabeça que contabilidade iria funcionar desse jeito em casa. Apesar de saber das tecnologias e tudo, não conhecia esse universo, né? Esse universo realmente de ferramentas veio depois. Antes da pandemia tinha o quê? Já tinha o domínio que a gente utilizava, o sistema, só que não era em nuvem. Ele era... Servidor. Isso. E aí, quando veio a pandemia, eu mudei logo pra nuvem, foi. E aí, funcionou, todo mundo trabalhando em casa, o cliente pagava. Falei, rapaz, não é que dá, né? Vai dar certo. Não é que dá certo. Não, e quando começou a pandemia, eu mudei para o interior da Bahia. Então, eu fiquei 1 ano e 6 meses no interior da Bahia, porque meu sogro tem casa. Então, eu falei, vou pro interior para meu filho ter mais espaço. Justo. E aí, lá ele aproveitou demais. Quando dava 6 horas, o menino dormia, gente. Era maravilhoso. Era ótimo. E só acordava no dia seguinte. Imagina 5:30 da manhã. Terreiro, casa com terreiro. Muito. Aí o menino solta o menino que nem solta. Ai, corre o terreiro e volta. Dá pra trabalhar lá fora enquanto ele tá correndo. Tranquilo.
tranquilo. E aí, tudo funcionou normalmente. Eu falei, funciona mesmo. E fiquei 1 ano e 6 meses lá. Só voltei para Salvador julho, junho, quando o meu esposo começou a trabalhar presencial. Porque até então ele estava trabalhando remoto. Hoje ainda só trabalha, na verdade, presencial 2 dias na semana. 3 ele Todo fica em mundo casa. está no remoto, né? Todos os segmentos. Assim, Mas é prestação de maravilhoso. serviço mais, né? Mas é maravilhoso essa possibilidade do híbrido. E eu penso quando retornar e não ficar 100% presencial, não. Eu quero ter essa flexibilidade e dar a oportunidade de quem trabalhar comigo também ter essa flexibilidade, porque eu vejo como muito importante. E acho assim, era isso que eu queria quando eu era CLT. Sabe? Essa flexibilidade de você... Sempre Hoje eu vou quis isso trabalhar também. em casa, vou trabalhar de casa. Hoje eu vou para o escritório, vou Eu trabalhar no sempre escritório. quis isso também. Eu ia todo dia pro escritório. Inclusive, eu morava no interior, Sorocaba, e vinha todo dia para São Paulo para trabalhar. Ah, mas na época quando eu trabalhava com marketing, você tá dizendo, né? Não. Não. Eu sou novinho, assim, eu tô novo na contabilidade, mas era contabilidade já. É porque o Daniel tem um lado Ele tem. marketing dele aí. Não, isso aí é quando eu era estagiário, Não 17 conheço esse anos. lado. Ele quis se desviar da Ele contabilidade. quis Ele tentou fugir. Ele quis mas fugir, mas foi mais forte do que ele. Eu acho que é isso que acontece com todo sucessor, sabe? Não tem como, gente. Mas eu confesso a vocês assim que eu acho que todas as histórias que eu já ouvi de sucessão, ou pelo menos a grande maioria, todas começam assim. Meu pai era contador, minha mãe era contadora, mas eu não queria ser contador. Ou Verdade. meu pai é contador, minha mãe é contadora, eu fiz contábeis, mas eu não quis trabalhar na empresa do meu pai. É. Mas Aí são a épocas, né? pessoa vai para outros lugares, vai ver outros mundos e de Outras repente, experiências, né? quando você vê, nossa, mas você não tá no cantal? Não, eu tava, mas eu voltei e assumi a empresa do meu pai. Então, assim, é muito comum e eu acho válido para a pessoa poder até valorizar a Com volta certeza. e ver que o mundo também aproveita outras experiências, conhece outras atividades e aí até quando volta até valoriza, né? Mas eu Ou acre- vem com outras ideias e monta outros negócios, enfim. Mas eu acredito que a tecnologia ajudou a acontecer isso. Hoje você vê muita gente da nossa geração sucessão. Por quê? É verdade. E que tentou fugir da contabilidade, mas não saiu da contabilidade. Por quê? Porque antes a contabilidade era mais chata. Quando as Muito coisas mais, eram gente. manuais. Muito mais. E com a entrada da tecnologia, você acaba vendo outros mundos. Por exemplo, eu fui para comunicação social, publicidade e propaganda. Hoje eu posso fazer o que eu aprendi na faculdade Dentro da empresa de dentro do meu contabilidade. escritório de contabilidade. Antigamente, que são épocas, né? Quem aplicava isso dentro dos escritórios nos anos 90? Não tinha. Não Você tinha. falar em marketing para escritório de contabilidade, Não. comercial, Não, pois escritório de contabilidade. Meu pai riu da minha cara quando eu disse que eu queria colocar um comercial. Ele falou, Exatamente. Minha filha aqui é um escritório de contabilidade. É bom. porque a gente vivia na época da indicação, Isso. a gente vivia na época que ninguém podia roubar. Vou usar o termo aqui que nem é o correto, mas as pessoas diziam: você roubou meu cliente. É. E quando a pessoa descobria que o cliente A da Clive tinha saído para vir para a empresa da Patrícia, meu Deus do céu, você entrava em pé de guerra com a pessoa. Sim, sim. Então era uma época que comercial pra quê? Eu não vendo nem refrigerante, eu não vendo nem qualquer outro produto e achava que isso era um absurdo para serviço. E hoje, você olhar hoje o mercado tá cheio de empresas que tem o seu comercial para qualquer tipo de produto e Isso serviço. mesmo. E era uma coisa que me apavorava antes, porque assim, pensava, poxa, contabilidade, né? Setor contábil, setor fiscal, DP. Tá, se você não tiver afinidade... Antes era difícil você admitir que você não tinha tanta afinidade com a área contábil, com a área de fiscal, com a área do DP. Exato. Hoje a gente vê essa disseminação de dizer, eu tenho afinidade com DP. Minha área não é fiscal nem contábil, né? Porque as pessoas hoje já não te rotulam como assim, mas não era contador, né? Você tem que saber tudo, não. Você sabe, você tem a sua afinidade, a sua aptidão é por aquilo ali, é pela aquela área. E antes era muito engessado. Então, eu acho que, além da falta de tecnologia, tinha essa questão também desse engessamento de que o contador ele tinha que saber tudo. Tudo, né? Ele abraçava o escritório e era o que acontecia, aquela centralização toda. E aí a gente ficava assim,
me deixava aquilo ali apavorada. Eu dizia, meu Deus do céu, não é isso. E é interessante uma coisa também. Como a internet ajudou também a gente a mudar a chavinha, a nossa mentalidade. Eu lembro que, acho que uns 5, 6 anos atrás, não sei, que eu era do núcleo dos jovens empresários do Sescom. Jovens? Ainda sou jovem, né? Era um adolescente querendo ser jovem. Sabe aquela fase que você não aceita ser adolescente? Eu acho que ele não vai sair dessa fase nunca, de jovem. Ele tem espírito de Peter Pan. Aí foi a palestra do Anderson Hernandes, né? Meu mentor hoje, nosso mentor hoje, né? E... Um dia eu chego lá, viu, galera? E eu nervoso lá, porque me colocaram pra fazer algumas perguntas pro Anderson Hernandes, né? Ai, Deus. E aí... Nós temos imagens. Mentira, não tá aqui não. Imagens aqui não, mas eu tenho imagens no meu Instagram. Vai lá, eu, Daniel Segura. Lucas, temos imagens. Pode colocar aqui, ó. Eu acho que tem. A gente tem um vídeo do Anderson Hernandes. Não. Mas enfim, qual que foi a ideia na época? Eu não lembro qual era a pergunta, só lembro da resposta dele. Que ele respondeu com outra pergunta. Ele falou assim, quem aqui na plateia já saiu totalmente do operacional? E aí, só uma pessoa levantou a mão. Tu. Não, vixi. Eu era atolado no operacional. Rogério Famelli. Lá na plateia, que ele não era famoso igual ele é hoje, né? Levantou a mão. Aí eu falei, tem algo diferente aí. É isso que eu quero pra minha vida. Tem alguma coisa diferente aí. Porque o Anderson Hernandes só tá aqui porque ele, né, falou tanto de marketing e tal. E ele saiu do operacional, a minha cachorra que tá famosa, 10K. E aí... Temos imagens da cachorra. Eu falei, eu acho que esse é o segredo. Não necessariamente os donos precisam sair do operacional. Tem que ter alguém olhando pro operacional, eu vejo isso hoje. Porque quando eles fizeram isso, eu falei, vou sair do operacional. E aí eu sou bom de fazer também. Às vezes eu não sou tão criativo, mas eu sou bom de execução, né? Saí do operacional. O que aconteceu? Tive que chamar a Patrícia para me ajudar. Eu não consigo sair do operacional, Patrícia. Me ajuda aqui. Entendeu? Mas é isso mesmo. Mas aí, ali abriu a minha mente de que contador não necessariamente precisa ficar ali no operacional. E a mentalidade dos meus pais, se eles me virem... Hoje eles veem que dá certo, né? Mas na época eles falaram, você não vai trabalhar? Vai ficar aí fazendo marketing? E aí, só lembrando que o maior cliente que eu tenho hoje veio por e-mail marketing. Que na época funcionava e-mail marketing, né? Hoje não funciona mais. Mas, tá muito lá para baixo. Mas veio por e-mail marketing, que na época... Hoje não funciona mais, na minha opinião. Ele era jovem, Lucas. Aí... Então pode rolar bastante. Pode rolar muito aí. Eu tinha imagens, né? Vê aí. Eu tô até achando que era no outro Instagram seu. É porque faz muito tempo isso. Então, quando tu era jovem. Que era jovens empresários, agora... tá aqui, ó, Lucas, essa aqui. Old empresários, old. Essa aqui, ó. Não, é nesse aqui mesmo, viu? Só que essa imagem aí. Então, assim, precisa sim se pensar fora do operacional, precisa se ter estruturado marketing, relacionamento com o cliente, que é o que segura o cliente, e vendas. Né? Senão você não cresce. É como outra empresa, que os contadores não viam o escritório de contabilidade como uma empresa. Hoje, para virar a chavinha, é até legal falar empresa contábil. Né? Que a gente até conversava sobre isso, que já é uma mudança incrível quando você escuta alguém falar de empresa. Eu tenho a minha empresa de contabilidade. Porque quando você fala escritório, parece uma coisa de familiar, né? Tira uma essa doida coisa aí da tela. de... Você tá falando agora que tá caindo a ficha pra mim, viu? Você entende essa eu diferença? Uso o escritório e realmente... Dá pra ver quando foi, ó. Em 2019 ele fez essa pergunta. Era teu aniversário, Lucas. A gente não cantou parabéns. Mas olha que interessante. 2019 não faz tanto tempo assim. E eu tava atolado no operacional. Tá? Olha quem tá ali. E ó que doido isso, né? Ai, Ariane. A gente, né? E a Ariane subimos pro grupo Platinum da mentoria do Anderson. Juntos Hernandes, no mesmo né? ano, né?
Legal. junto, não é, mano? Alguma coincidência aí nessas fotos, né? Eu lembro que uma das primeiras mentorias, na verdade, eu acho que foi a primeira mentoria que eu tive com você. Você me perguntou, você já saiu do operacional? Aí eu falei, eu acabei de sair do operacional. Mas na minha cabeça, o operacional, o DP, que era o que fazia, né? Só que hoje eu ainda estou envolvida em outros operacionais. Mas faz parte. É porque né? também quando você terceiriza, você tem que conferir, né? Você não tem um coordenador, alguém para poder fazer. Você tem que ter uma pessoa de confiança no operacional. Isso, Se você não tem uma pessoa de confiança Você no acaba- operacional, você vai ter que ficar no operacional. Perfeito. Que foi o que aconteceu comigo. Eu tinha que trazer alguém de confiança para ficar no meu operacional. O que Isso acontece mesmo. hoje com a Clívia também. Sim. Né? Nós estamos resolvendo. Estamos resolvendo. Para a Clívia sair do operacional, ela precisa de alguém de confiança no operacional. É isso mesmo. Como um sócio. É isso mesmo. E também não quer dizer que esse sócio vai ficar lá No operacional. Mas é alguém que vai Gerenciar, estar. Não é para fazer escrituração. Isso. É Não. porque as pessoas acham que quando você fala isso, você tá querendo assim, então ele quer uma pessoa mais barata que vai ser chamada de sócio, vai colocar ali pra Pra ficar fazer tudo trabalhando enquanto- e ele vai resolver Não. outras coisas do escritório. Não é isso. Não. Sim. É uma pessoa que vai ficar ali gerenciando, Isso, com aquele coordenando, olhar né? mais próximo para que ele Analítico. tenha um outro olhar, né, para as outras coisas que são importantes para a empresa poder também crescer. Então, Perfeito. É isso mesmo. E antes... E assim, eu gosto do operacional, Daniel. Eu não tenho como sair do operacional. Ok, traz outra pessoa fora pra do fazer operacional. Isso. Mas tem que funcionar ou não o operacional. Tem que funcionar. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, ou você gosta do operacional, você ama o operacional, traz uma pessoa não operacional. Por Perfeito. quê? Senão não entra cliente. Se não tem um comercial, um marketing, não entra cliente. Era exatamente o que acontecia com a gente. Não tinha essa outra pessoa. E aí, hoje, eu sou essa pessoa. Era eu, Suede, Pra fazer DP, financeiro, pra fazer... E não tinha quem não cuidasse do operacional para poder trazer cliente. Então, não entrava cliente. E quando, na verdade, eu virei a chave que não entendi que tem que ter alguém no comercial, tem que ter alguém para vender, tem que ter alguém para poder trazer. Então, foi Mas aí que aconteceu. Que uma hora a indicação, né? Acaba, né? Já tinha acabado faz tempo, viu? Mas eu tenho uma outra pergunta. Que eu Vai. fiquei aqui, que eu tô aqui até chocada. Tu gosta de DP mesmo? Eu gosto. Menina, Fazia assim, que coisa. com o pé nas costas. Ainda bem, Mas- que eu saí antes do social. Aquela chata, né? Nossa, que eu detesto DP. Gente, desculpa, eu não gosto de DP, mas eu sei porque eu preciso saber. Mas se eu tivesse que escolher o não fazer, a primeira coisa que eu escolhi era o DP. Mas quando eu virei sócio dos meus pais, eu ficava responsável pelo DP. E aí eu fazia o marketing, né, nas horas vagas, porque eles achavam que marketing não era trabalho. Né? Então, Uhum. E bote o trabalho nisso, tá, gente? Meu Deus. Muito trabalho. Que muito loucura. trabalho, exatamente. Trabalho. É, porque a cabeça, né? Outras épocas, né? O meu pai, os meus pais, né? Eles tinham uma meta de número de clientes. Quando abaixava aqueles clientes que deu churn, saída do cliente, meu pai simplesmente pegava a maletinha dele e ia pra rua procurar empresa. Funcionava desse jeito. E meu pai é bom disso. Se meu pai for em alguma repartição, ele volta com o cliente. Ele é muito bom, sabe, desse network próximo. Ele assim. era vendedor, mas não sabia que era sim, vendedor. Meu pai também Sim, era desse sim. Hoje jeito. ninguém você sai com a maletinha, você volta com a maletinha chorando. É verdade. Ninguém vai te atender. E o pior é que você é doido, assim, vale, meu Deus do céu, você bota de porta em porta. É. Hoje em dia a gente recebe e-mail e recebe alguma coisa e vê se... Mas teve uma Caixeiro época, viajante. o que eu vi o meu pai fazendo, né? Ele tem vários clientes que eu não sei como ele conseguiu, mas o que eu vi ele fazendo quando ele precisou ser o comercial da empresa, trazer cliente, porque deu uma alta de churn na época, enfim, né? Ele tinha cliente na Galeria Pagé, em São Paulo. Não sei se vocês Não. conhecem a Galeria Pagé. É ali onde vende muito barato, né? As barraquinhas. Entendi. Né? E aí ele tinha clientes lá. São 12 andares, cada andar deve ter uns 12 box. Ele simplesmente andava pelos andares lá, falando, ó, sou contador do fulano de tal, se você precisar de contabilidade, toma aqui meu cartão, que também funcionava, que hoje em dia, né, não funciona mais. Meu cartão. E ele tinha uma sacada legal, porque
ali na Galeria Pagé, vamos dizer que 80% das pessoas eram informais, então provavelmente ele ia achar alguém que falava assim, pô, eu sou informal, mas eu quero formalizar legalizar a alguma história. coisa, porque eu não sei até onde eu vou levar isso, entendeu? Então, ele teve essa sacada, ele sabia que se eu precisar de cliente, eu vou lá na Galeria Pagé. Hoje, quem tá lá, eu acho que já tá formalizado, nem que foi em nome de laranja, mas tá formalizado, né? Alguma fruta. Então, ele tinha essa sacada e funcionava. E aí ele pegava o número de clientes que ele precisava. Bom, agora eu já tenho o número de clientes que eu preciso, vou viver assim, vamos fazer o operacional. Voltava para o escritório para fazer o operacional. E tinha muita indicação. Os clientes iam muito no escritório. Sim, ainda tem isso, né? Hoje, assim, pelo menos nos 2 últimos anos antes da pandemia, acho que a gente só recebia clientes antigos que queriam conversar com meu pai, que provavelmente quando eles conversavam, eles não falavam de contabilidade. Entendeu? É só fazer uma visita. Só fazer uma informal. visita, exatamente. Não é porque são amigos, Sim. igual eu vou ver meus amigos, então eles iam lá no escritório. Outras épocas, hoje a gente não consegue sair. Pode ser que funcione, mas é muito mais difícil. E hoje a gente tem a visão mais ampla, né? Ele falava, bom, eu tenho que ir ali porque meu office boy tem que ir ali se ele for. A gente é na Zona Norte. Se for para a Zona Leste, eu vou pagar mais condução para o meu office boy ir lá. Então não vou Então era muito território, né? E hoje não, hoje a gente consegue. Bom, eu fiz a fusão com Fortaleza, né? A Clívia tem. Todos os clientes dela praticamente são do A Ceará. maioria são do Ceará. 90% Trabalhando são do aqui de Ceará. São Paulo. Moro em São Paulo. E as minhas funcionárias, minhas colaboradoras, são de Fortaleza. Fortaleza. Já tive de Jaguaribe, Sorocaba. Agora eu tô com parceria que é de Recife. Muito E a gente legal. fala isso hoje, mas pelo que eu vejo na incubadora, amanhã isso vai ser o normal. Todo mundo que eu falo na incubadora, como você sem trabalha? volta, gente. Não tem como voltar A atrás gente, mais. a gente tá meio na vanguarda disso, né? Mas é porque a gente está lidando com a incubadora. Se a gente pegar ainda, tem muito escritório tradicional. Ah, sim, muito. Né? Aí na incubadora o pessoal já vem com outra mentalidade. A gente... É uma escola mesmo, sabe? E pro pessoal que realmente está iniciando, é muito legal, porque você já entra nessa pegada. Então, ó pra aí, ó quanto de ganho que eles vão ter. Eu sou suspeita para falar, eu amo a contabilidade futura. I love. Que bom. A gente tá com a gestora na área fiscal e a gente teve uma reunião de feedback essa semana com ela e aí ela disse assim, não, porque no começo, né, eu fiquei assim meio baratinada porque era muita ferramenta, era muita coisa e eu fiquei assim meio perdida, demorei para me encontrar aqui nas coisas porque ela era justamente um pouco do tradicional. Então, quando eu dizia assim... Assusta, né? Assusta. Eu disse assim, Amanda, esse acesso aqui é dessa ferramenta aqui que faz isso, 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 isso. Aí essa aqui, aí fui falando, ela... Minha Nossa Senhora, vai dar... É muita coisa, assim, mas vai melhorar. Não se preocupe, não. Assim, parece muito, mas quando você vai ver, ruim já só tá no no começo. fluxo. Não, e depois já entra no fluxo. Quando você vê, você já não se vê, você já não imagina viver sem. Como era antes. Então, assim, é mais... E é uma pessoa, agora eu vou fazer que nem o Daniel, da nossa geração. É New Generation, minha querida. E, assim, pra você ver que tem as pessoas acham que contabilidade tradicional está mais ligada às pessoas mais velhas, né? Não, às vezes é dar oportunidade. Às vezes a pessoa tá ali naquele mundo mais fechado e não se abre para ver as novas tendências. Que é uma coisa que a gente precisa muito estar ligado de... Ok, meu cliente está aqui, eu estou aqui acompanhando ele, mas eu preciso, de vez em quando, levantar minha cabeça e olhar ao redor. O que é que o mundo está fazendo? O que é que as pessoas estão vendo? O que, que tem de novidade? Porque se a gente ficar só no nosso mundo, é o que aconteceu com a maioria das pessoas. O seu pai, um exemplo. Sim. E isso não é uma coisa ruim. Sim. É uma coisa daquela época. Da geração dele, Da né? geração Funcionava. dele. Sim. Né? E funcionava. Vou mexer no coisa que tá, O time que tá, funcionando. tá ganhando não se mexe, né? Exato. Hoje, quais são as ferramentas que você tem no escritório? A gente acabou de fechar com a CIEG. Nós temos o domínio, agora tem a OMI também.
Tem E o não operacional. Pipe Drive. Pipe Drive. Olha, Pipe Drive, muito bom. Mail Shipping também, que a gente tem. Já tô vendo que tá vindo pro Aí, marketing tá indo pro comercial. marketing, Tô vai gostando rolar. de ver. Tá pensando o quê? Landing pagezinha ali, dentro do Mailchimp, pegar uns leadzinhos. Pois é, quando eu disse a vocês Funil que de vendas. daqui uns dias eu tô Então. lá no Anderson Hernandes, viu? Tá certo. Estamos- Eu não tô brincando. Tem que estar mesmo. É esse é o caminho. Sim. Não tô brincando. Daqui a pouco Mas tá assim, aí você com tava falando de uma coisa que eu fico olhando, né? Na minha turma que formou, eu tenho vários colegas que têm um escritório contábil. E eu não vejo nenhum que tá... Pode ter até ferramentas, tá? Não tô dizendo isso porque eu não acompanho o dia a dia deles, mas eu não vejo ninguém que está na era digital, assim, lançando, colocando seu escritório nas redes sociais. E é a galera da nossa época, entende? Aí eu fico assim, realmente, tem muita gente ainda que está no tradicional. E isso é para você ver que o mar já foi mais azul, né? Como diz a história daquele livro. Tá um pouquinho menos, porque tem muita gente entrando, mas o mar é imenso. E tem muito espaço para todo mundo. Então, assim, é um lugar a ser explorado ainda. É um oceano azul Muito. bem grande, né? Muito porque tem as ferramentas, tem as soluções, mas também tá faltando pessoas qualificadas para mexer nessas ferramentas. Nossa. E ainda tem outra coisa que eu queria falar, que hoje a gente, com a internet, consegue abraçar o Brasil inteiro. É isso mesmo. É surreal isso. Isso é surreal. Aquela limitação gente geográfica não tem que mais. existia antes. Não Por tem. Não é só o Brasil, dá Não. para ser o E mundo. dá pra ser até o inteiro. mundo, Assim, né? é porque A depender eu da ainda estou no atividade. Brasil. Estamos aqui ainda. Ainda estou no Brasil. Eu gostei do ainda. Boa! Eu já saí do Brasil, tá? Estou com um cliente no Canadá. Olha aí. Olha aí. Info? E, Produtor? e uma na Alemanha. Olha. E os honorários são Em dólar. em dólar? Só pra saber. Você tem que começar a cobrar em dólar. Mas gostei da ideia. Vou anotar essa, Fica a mentor. Obrigada, mentor. Vou anotar aqui. Vou fazer, já vou Você tem que praticar. fazer assim, ó. Então, o nosso honorário é baratinho, é $150. Pra você pode ser pouco, mas pra mim, quem converte nessa hora se diverte, né? Exatamente. Quem recebe. Não, mas é um mercado. Mas A isso é gente- muito bom. A contabilidade, poder abraçar, né? Fora da sua localidade, isso é maravilhoso. Porque eu digo assim, o meu pai, ele era forte no interior. Aí ele foi pra Fortaleza pra captar clientes de Fortaleza. Nossa, ele teve que Exatamente. mudar. Não, Inclusive, assim, tem um mudar escritório não. em Jaguaribe. São dois. Sim. Mas, tipo assim, ele quis sair de lá, claro, também. Outras questões, né? Outras questões. Mas, tipo assim, ficou com o escritório lá e foi pra Fortaleza pra captar outros clientes. Aham. Então, tipo assim, antigamente ele não podia ficar, por exemplo, vou pro escritório da capital e ficar com os clientes do interior também. Porque o interior achava também que E- se ele fosse mas- embora, não podia atender. Isso é uma ajuda isso, é econômica, verdade, né, pro interior muito legal. Porque, assim, teve uma época que todo mundo falava, vou pra São Paulo, onde tudo acontece. Hoje Sim. não precisa Não tem a dessa necessidade. mentalidade. Na realidade, a gente tá querendo sair da É, cidade. exatamente isso. A Manu, que é uma das nossas mentoras, é exemplo disso. Ela trabalha, né, na Fortes e ela se mudou pra Fortaleza para trabalhar na Fortes. Antes da Mudou, né? pandemia. Antes da pandemia. Antes Depois da pandemia, ela voltou foi pro pra- interior voltou do pro Ceará. interior. Qual é a cidade? Você Crateús. sabe? Crateús. E Bem que eu frio. saiba, ela só vai lá pra Fortaleza pra fazer reuniões. Super E- frio, neva todo eu ano e o lá. Daniel, a gente tem um lugar que a gente tava comentando Imagino. hoje. Que a gente gosta muito. E a gente sempre fala assim, ai, vamos ver se a gente consegue um terreninho por aqui pra gente ficar aqui. E, tipo assim, é uma cidade sem uma estrutura. E eu não cidade vejo a é? diferença de estar em São Paulo e ir pro interior. Ai, É quantas- uma... Não é uma aldeia, como se diz? É Visconde de Mauá. Aham. É a mesma coisa da gente. A gente tem um apartamento lá em Guaramiranga Isso. e a gente passa lá final de semana. Vai na quinta, volta Tu tá na sendo segunda. humilde. Tu ficou lá 6 meses na Europa.
né? Trabalhando coisa de lá. chata, viu, Patrícia? Tá querendo ser humilde, falar de Guaramiranga. Tava lá na mas Europa, Guaramiranga, trabalhando de lá. mas Guaramiranga é nosso, né? Um dia eu chego lá também, viu, Patrícia, na Europa. Todo mundo vai chegar. Todo mundo tem que ir. Mas dá, essa facilidade dá. Aham. O Anderson, né, diz também nas mentorias dele que é um desafio que ele quer tentar fazer, né? Hoje ele tem o... Eu encontrei com ele lá no... Sim. Durante Ele a consegue, viagem. ele coloca posts que ele consegue, né? A mulher dele consegue, que é do operacional, trabalhar de lá. A única coisa é que ele faz cursos, né? E os cursos são presenciais, né? Mas eu acho que se ele tivesse só o escritório de contabilidade, Dava tranquilo, né? dava tranquilo. É. E ainda mais que ele não é tão operacional, né? Sim. Sim. É gestor. Exatamente. E é muito legal isso também, porque a gente tem colaborador de Mossoró, né? Tem. Que eu falo como se ele estivesse do meu lado hoje. Hoje né? a gente falou com ele mesmo, Muito. o Bruno, passa o dia falando com o Bruno, e ele lá em Mossoró, bem friozinho também, neva todo ano lá. Nessa época agora deve estar caindo uma nevasca danada lá. A Suede, a nossa parceira também. Suede, nossa né? parceira. E ó que Verdade. o mundo tá assim, né? Às vezes a gente só para pra pensar quando a gente vai falar sobre isso, né? É verdade. A gente ajuda a Suede em algumas coisas do operacional, ela me ajuda em algumas coisas do operacional, então assim, Há uma troca. nossa, é uma troca, né? Muito legal. É muito legal isso. Muito legal. Mas é super possível. Meu esposo mesmo, ele ama essa vida mais pacata, né? E ele fala assim, eu queria morar no interior. Eu ainda não me vejo morando no interior, não. Mas foi super tranquilo. A gente conseguiu ficar lá 1 ano, 6 meses trabalhando tranquilamente. Com tudo atendendo normal. Eu e falava que eu rodando. nunca queria voltar pro interior, né? Porque eu nasci em Jaguaribe. Mas dizer que eu jamais iria voltar. Mas hoje, tipo assim, nossa vida é tanta coisa que às vezes eu queria ir pra um lugarzinho mais calmo, tranquilo. mais tranquilo e tudo. Mas assim, hoje eu trabalho de casa, eu não vivo essa loucura, né? De trânsito e tudo. Sim. Mas mesmo assim, tem outras experiências. A gente pode ter outras experiências agora. Não, e assim, esse negócio da contabilidade digital é muito legal, porque quando a gente pensou nessa viagem, então, nossa, 3 horas, 4 horas à frente do Brasil, e aí, como é que você concilia? Nossa, tu tá na Europa, mas vai trabalhar mesmo assim? Sim, que as contas não estão pagas não, os boletos vão vencer, eu tenho que pagar esses boletos. Então, E gastar em euro, né? Isso Então, que é mais triste. que é triste, Imagina. mas eu não converti enquanto eu me divertia. Porque eu segui o que me disseram. E aí, o que eu fazia? Lazer nas primeiras horas do meu dia lá, que enquanto tava todo mundo aqui dormindo. Aham. E aí, quando dava lá, dependendo de onde eu tivesse, 11 da manhã ou meio-dia, que alguns momentos era 3 horas à frente, outros era 4 horas à frente. E aí eu corria para aproveitar o máximo ali daquele momento que eu tinha de folga e voltava e trabalhando normal, né? Às vezes eu só saía um pouco mais cedo porque eu tinha que jantar, e quando dava tipo 6, 7 da noite, e eu sou uma pessoa que eu só paro quando eu termino. Quando eu olhava, tipo, era 6, 7 da noite no Brasil, bota 4 horas na frente, já tava muito tarde para sair e tal. Mas isso, se não fosse isso, Não atrapalhou ninguém em nada, percebeu, né? ninguém Sua produção. teve gente da empresa que nem sabia que eu tinha viajado, assim, que eu não tinha voltado, ainda que eu tava nessa loucura, né? Você passou quantos dias? Foi. 2 Disseram meses. que eu quase não voltava. Não, eu também senti isso. Eu só quero saber realmente, de fato, quantos dias foram. Não, foram uns 45 dias. Que delícia. Foi. 45? Foi uns 45. semestre Não, e meio, mais ou eu menos. disse que foi no mínimo uns 2 meses, porque já paguei. No mínimo, isso foi quando eu comecei a perceber. Quer dizer que 2 meses depois que ela sentiu a minha falta. Presta atenção. Ela não queria dizer isso. E eu acho que isso não foi bom. Corta. Depois a gente Lucas, vai. essa parte aqui, ela falou que não sentiu a minha falta, só sentiu 2 meses depois. Tu corta, É por porque favor. teve um período aí que você tirou férias, né? Foi 2 semanas que eu me esforcei, mas foram 2 semanas que eu fiquei só com o celular. Mas aí a gente sentiu a falta da Patrícia, É isso né? que eu tô te falando, que a gente sentiu Porque ela a tirou falta, férias. que Não ela é pra tirar férias, é só pra viajar. Trabalho. Trabalho, por favor. Ai, por isso que eu tô falando. Tipo assim, você passou 2
2 meses lá, aí você tirou realmente férias, aí eu senti. Aí quando tirou férias a gente sentiu. Aí, Porque eu disse assim, gente, ó, a partir de dia tal, eu vou estar aqui off. Aí, como assim? Era só pra viajar. E vai me deixar? Não, Era pra mas tirar eu férias. não sei o quê, e não sei o quê. Aí foi enrolar meio um mochilão, né? Aham. E aí, tipo, celular, quando eu chegava no hotel ou quando eu ia num lugar que tivesse Wi-Fi Aham. livre, Legal. porque eu não peguei, eu já tava, o chip que eu comprei lá, um pré-pago pra ficar, a internet já tinha ido, Já né? tinha ido Então, embora. não Mas ia também- comprar outra. Mas também seria um absurdo, né? Você viajar pra Europa pra só trabalhar, aí também eles estavam pedindo demais, Aí né? eu fiquei dentro, assim, eu Vou nem vou... comentar. Eu vou Não, falar... eu nem falei nada. Ela que ficava aparecendo lá. É, E aí, mas em quando? é aquele negócio. Comunicou que tá de férias, apareceu, a gente aproveita. Não vai Ué. perder a oportunidade, Não, né? Mas sabe o que eu fazia? Aí eu tava no meio da viagem, aí pegava assim, tô no hotel, pegou a internet aqui no celular, eu olhava. Aí eu juro por Deus, eu olhava nos grupos da gente do nosso workplace, assim, grupo, sei lá, DP, beleza. Ok, vou mexer. Aí falava. Aí chegava assim, outro grupo. Não, aqui ninguém precisa de mim. Ignorava. Então alguém citou meu nome, mas eu vi que tinha desenrolado. Eu não vou me meter. Aqui eu tenho que me meter. Então eu ficava nessa escolha e eu disse, não, agora chega aí. Desligava. Aí eu tentava fazer assim, porque assim, como eu for muito trabalho, eu sabia que eu não ia conseguir me desligar 100%. Imagina. Mas eu só de eu não ter levado esse meu querido aqui, já foi um desprendimento absurdo da minha vida. Então, Aí aparecia sem notebook. Aí queria deixar a gente doido, né? pois é, aí eu fiquei sem notebook, assim, aí as 2 semanas que eu fiquei, que eu me dei Se de permitiu, férias, aí eu não- me permiti nem ir pegar no notebook. E peguei. Tenho que revelar aqui. Foi pra jogar The Sims. Inclusive, eu recomendo agora? às pessoas que querem sair desse vício de E streaming. o que ela fez? Abriu um escritório no The Sims. Aí eu joguei The Sims. Aí eu já tenho família criou lá. lá, Eu já Opa tenho Segura. família lá. Aí fui pescar no The Sims. É o meu metaverso. Eu já tô no Foi seu- metaverso faz tempo, que eu já tenho casa no metaverso do The Sims, já pesco, já sou uma pessoa da academia, o que eu não sou na vida real. Então, o que eu gosto de fazer na vida real, eu sou no meu The Sims, entendeu? Foi seu momento terapia. Terapia. E Como outra- se desligar da vida real. Você vai lá e o que não conseguiu dos seus na vida real, eu vou lá no The Sims se eu conseguir. Agora, se eu não consigo lá, aí é zebra. Aí volta pra cá. Você tem um metaverso agora, The Sims, a sua vida real, né? Só não pode colocar ela em último plano, né? A The vida Sims real? e o Não, aí não dá. Não pode. A gente tem não que deve. tomar cuidado com isso, né? Não dá pra viver de metaverso toda hora, não. Se vê que a galera aí tá pra frente no metaverso, hein? Eu nem sei pra que lado vai. Eu também preciso ver esse negócio aí, né? Você também Tem Clívia? gente... Já, Também precisa, ainda não tô ainda. gente, já Não, tem não. empresa abrindo Ah. dentro do metaverso. E quem tá fazendo CNPJ desse povo? E quem tá calculando? E que imposto que paga? A gente tem que levar a burocracia Easy pra dentro Cofins do paga metaverso. dentro do metaverso? Tem que Vocês vão pagar. arruinar o jogo. Vamos chegar lá e No falar, próximos "Não, vídeos da contabilidade do futuro. Não percam. E o Lucas que já vive. sinalizou aqui que tá... Sério, É, Lucas? Agora que Lucas, começou o metaverso. Ele percebe... Agora que ficou interessante Não. pra ele, opa, não, pode continuar. Não, mas sabe o que foi? Eu já Você- tenho uma empresa lá. Não, mas sabe o que ele pensou assim? Já estão falando muita besteira, a cerveja já bateu. Eu acho que é melhor eu cortar antes que eles Eu se acho que foi queimem. isso, Patrícia. Antes que eles se queimem por nada. É melhor a gente cortar aqui. Mas pra finalizar, eu queria fazer uma pergunta. Olha só, também a gente uma veio única com só, a gente né? veio com duas, então. A gente É. promete que foi só com uma e tu veio com duas. Então a gente já quebrou promessas aqui. Também. Pois é, né? Tudo acontece comigo. É, Do voo, eu, queria, as perguntas. eu queria saber qual o seu planejamento pra 2022? Já fez?
Quais são os seus planos? Nossa, eu Ou me tá tô plan- já te cobrando aqui. Ou então Tá tu tá vendo? planejando eu sou planejar. teu- Tem já- gente Tô que planejando planeja Já planejar. adiantando a mentoria. Eu vou deixar para a próxima semana. Olha aí. Mas real ainda não. Eu já pensei em algumas coisas, mas assim, nada para colocar mesmo no papel e parar para pensar no próximo ano. Mas assim, a minha intenção é organizar cada Quais são vez os mais. desejos, então? Os desejos são inúmeros. Não acabam. Meta... Não acaba. Compra The Sims. Eu consigo... Vários desejos que eu tive, os que eu não consegui na vida real, eu tô resolvendo lá. Mas assim, o ano passado eu tinha feito as minhas metas para esse ano e eu consegui. E é bom você realmente colocar, Sim, né, precisa. no papel, você olhar. No papel não é literal, né? Mas você colocar isso, escrever, né, em algum lugar, porque você consegue mensurar o que foi feito. Quando fica na cabeça, você fica assim... Esquece até, né? Porque tem coisas que você nem mexe. Aí você, nossa, eu botei isso na lista, foi? Menina, mas que lista usada, Exatamente. Mas ainda não parei realmente para fazer isso não, Daniel. Tem sido dias muito corridos, mas... Mas a gente tem que ser ousado nas metas, né? Sim, Porque sim. pra estimular, né? Sim. Porque se for meta fácil, aí você faz em janeiro e tem mais 11 meses e... É Mas verdade. é igual a minha de faturamento, né? Eu já fiquei tranquilo. Ele tá só Chato passando. ele, Nossa, é que vocês não têm ideia. Fora Do que a Clí- você sofre. Não, dessa mesa só a Clívia tem ideia, porque eu Pois acho, é, eu quem sei, que mas convive- ela que sabe muito mais. É, com certeza. Eu estipulo a meta. Como eu vou chegar na meta, eu não sei, Esse mas é o eu vou. problema. Mas a gente vai atrás, né? Corre Nem que atrás. seja por vias mais fáceis. Que a gente não vai falar por aqui. Que a gente vai falar por aqui. Mas vamos sim O fazer importante é conquistar. as metas e aí o planejamento pro ano que vem, sim. Eu vou finalizar esse ano fazendo. Colocado aqui, anotado, viu? Olha, ó, Meu viu? E é muito bom chegar no final do ano, ou se você for Sim. fazer um planejamento por semestre, que eu acho que agora as coisas são tão voláteis que é bom acho fazer melhor. por semestre, né? É. Antes era para ano, tinha gente que planejava 10, 5 anos, né? Empresas grandes. E agora eu acho que cada vez mais. Quanto mais, né? E, Não tão curto, mas 6 meses realmente é um tempo bom. Sim. e na verdade, assim, você está aberto a mudanças mesmo. Porque a velocidade das coisas, a gente passou muito esses 2 dias e isso foi muito latente pra gente na mentoria, que muda. Não tá dando certo? Muda. Mas não espera, tipo assim, nossa, mas deixa eu tentar mais um pouco. Não, porque o tempo que você tá esperando que aquilo ali venha Perdendo, acontecer, né? isso pode ser uma perda pra você. E você perdeu o time de mudar, Verdade. né? E aí você depois assim, nossa, não, mas não, esse mês não deu certo. Não, vou tentar mais um. E aí você vai se acomodando, e aí passou 6 meses, e aí passou 1 ano, e aí depois você assim, nossa, mas eu perdi tempo, dinheiro e o esforço, né? Verdade. Então, isso aí é... E sem meta a gente fica acomodado. Então É. a gente só vai vivendo. É verdade. Né? É Exato. verdade. É a bom gente criar. precisa. Dar um gás, né? Uma motivação a mais. Eu Sim. coloquei aquilo ali, eu vou cumprir, vou E fazer. geralmente E o melhor é o quando que a dá gente certo. Não, geralmente É, o que a gente deseja, a gente coloca em meta, a gente também não vai colocar assim, em 2022 eu quero 1000 clientes. Eu acho que é um pouco difícil pra Eu gente, acho que né? você foi ousado até demais, né? Então você tem que também ser realista, ousado, mais realista e Dentro da geralmente sua quando você capacidade busca, você vai buscar meios de alcançar aquela meta. Pra não entendeu? frustrar também, né? Porque a frustração, se você coloca uma meta irreal, Muito e aí alta, você é. fica frustrado, você desanima, você não vou Desanima. fazer mais, sabe? Sim. Então, quando você coloca metas reais, mais curtas, e você vai batendo, e agora vou criar novas metas, né? É muito melhor dar aquela animada, vai dar certo, tá dando certo, então vamos lá. Quando você bota aquela coisa real, você... E aí você enxerga a evolução Isso, e assim verdade. vai, né? E aí vai estimulando. Esse é o segredo, na verdade. E aí, meta pressupõe que você se conheça, né? Então, como é que eu vou desenhar uma meta de algo que do nada? Assim, quando a gente tá falando de números, né? Você Sim. precisa metrificar, conhecer, para não, eu quero agora, sei lá, dobrar,
quadruplicar, sei lá, diminuir pela metade. Então, assim, números expressam a real mesmo, né? Sim. E você tem que mistificar. Tipo, encontrei um número, mas o que ele representa? O que aconteceu aqui? Por que eu tive tanto churn? Por que eu tive tanto crescente? Por que eu... Sabe? Então, antes também de a gente fazer a meta, entender entender o que aconteceu e a partir dali a gente desenhar as novas metas. Acho que isso também é importante. E se a gente não consegue chegar na meta, pelo menos a gente descobriu 80%, 70% do caminho para chegar nela. Então nada é perdido, né? Exatamente. Sim. Tudo é aprendizado, né? Só é perdido quando a gente se acomoda. Porque aí passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, a gente fala, nossa, já aconteceu comigo. Não entrou nenhum cliente na contabilidade. Acho que eu já passei por períodos de 8 meses sem entrar nenhum cliente na contabilidade. É normal, né? Então, esse ano entrou. Mas é normal. E esse ano que eu comecei a colocar metas, principalmente metas de faturamento, porque não adianta colocar também metas de número de cliente. Né? Senão você falou isso há tempo recente, e aí eu falei, realmente faz sentido, porque antes eu estava pensando em meta de número. Só que meta de número não senão faz sentido. Você quer chegar na sua meta. E se você colocar meta de clientes, você acaba fazendo o quê? Fazendo as coisas facilitarem para que entre aquele número de clientes. O que faz para facilitar? Diminuir o faturamento. Diminuir o honorário. Cobrar mais barato. E o cara, então tá bom. Então, e aí eu tô com tanto cliente, mas com honorário baixo, e aí não tem tanta relevância. Médio baixo. Às vezes uma ticket... energia grande para poder entregar. Sim. O nosso ticket médio hoje é 450. E aí, de agosto para cá, o nosso ticket médio foi 600 e alguma coisa. Tá vendo? Vai mudando as coisas e você sente, entendeu? E aí, por exemplo, em 2021, todos os meses entraram clientes. E a média, acho que foi de 10 a 15 clientes por mês. Show. De pensar que eu já fiquei... Olha pra mim mesmo. 8... Porque quem ficou doida... Eu olhei e pensei... É por isso que eu viajei. Eu queria. Você chegou onde tinha que chegar. Era assim, eu viajei por isso. E aí, de pensar que em épocas anteriores... Você precisa dar férias a Daniel. Ele tá liberado. Eu já liberei ele. E pensar que que em épocas anteriores, quando eu estava um pouquinho mais acomodado na contabilidade, ficou 8 meses, eu não tenho ideia, mas ficou esse período sem entrar nenhum cliente. Então é muito louco isso, né? Nesse pensamento aqui. nesse climinha gostoso. Quem que vai encerrar com o pensamento do dia da Ana Maria Braga de hoje? Que hoje bombou, né? Eu queria que tu falasse, porque eu escutei tu falando, mas eu não... É aquele que tu falou ali pra mim, pra fora. Se eu entrar no Instagram, vai ter. Gente, eu queria antes de... Não vou falar. Não, ele vai falar. Mas antes eu queria pedir desculpas a você que vai ficar até o final pra escutar essa mensagem de amor e fé da Ana Maria Braga. Você podia estar vendo outra coisa, mas você tá aqui aguardando, porque eu tô enrolando, enquanto ele procura ali a mensagem. Provavelmente tá no Choquei. Peraí. Esse Instagram maravilhoso que tem notícias importantes para você que não quer saber de nada tão importante e relevante. Importantíssima para o mundo contábil. Exatamente. Mas enquanto ele procura aí, a gente quer agradecer muito a você, Suede, por ter vindo lá da Terrinha Quente, lá do Olodum, da Acarajé, do Pelourinho. Para mim foi um imenso prazer e assim, eu estava ansiosa por esse podcast. E participar desse projeto da Contabilidade do Futuro é uma excelente oportunidade. Então, deixo aqui já o meu recado. Vou terminar a minha parte, Daniel. Você tá Acho ótimo, assim, porque eu já ia dizer a mensagem de amor e fé dela, já tá colocando. Vai! Você que é contador, que está iniciando sua carreira ou que já está há muito tempo na sua carreira e precisa dar uma guinada aí. Gente, esse aqui é o melhor lugar. É uma escola. Que pega na mão e que te ajuda realmente com as suas necessidades, com as suas dores. Então, a gente cobra.
pouquinho só. Não era dessa parte que ele queria dizer. Assim, a parte financeira não, mas tipo, a gente puxa no pé. Sim, um pouquinho só, das duas. Daniel, tem que puxar mais. Não, Ela falou muito fofo. Achei que ela ia um pouquinho dizer só. que. Achei que ela ia falar com Mas dor. é isso, ele não puxa muito pro meu lado. Ele não, né? Os mentores todos, porque Você eu sou aplica. obediente, É. eu aplico, Tá entendeu? aplicando. Aí talvez eles puxem mais para os outros que não aplicam. Eu sou aluna aplicada. A gente Isso é gosta. importante, né? Isso é importante. A gente, às vezes, não vê a evolução porque não tá aplicando. Aí fala que não dá certo. Dá sim, gente, Pô, dá super certo. Deu comigo, deu com a Patrícia, deu com a Clive e deu com a Suede aqui. Então, Dá certo, só muito depende de certo. você. A gente vai te mostrar o que a gente já passou na nossa caminhada, né? Exato. E os caminhos que a gente E essa- tomou, o que a gente tropeçou pra você não tropeçar. Isso mesmo. É. E essa é a vantagem, porque você não precisa cair nas mesmas mesmas ciladas que a gente caiu. A gente diz assim, ó, isso é uma cilada. Se fosse O teu, eu melhor- pulava. o Mas se você melhor- quiser cair, fica à vontade. O melhor é aprender com o erro dos outros. Então, Exatamente. se você passou, não quero passar por essa, não. Isso aqui dá nisso? Nem vou, tá? Tá, vai por aqui que eu faço. Então, vamos por cá. Isso aí. Né? E a gente tenta encurtar o caminho, né? Até conquistar as coisas. Bom, eu não vou conseguir, para alegria de vocês, Graças a achar. Deus. Tava Opa. em todos os Instagrams, agora não tá mais aqui, né? Mas enfim. Era tão boa que tiraram do ar. Se você ficou até agora aqui, curte o nosso vídeo, comenta, né? Faz o seu comentário aí, o que você achou do nosso vídeo, que é muito importante, né? Os algoritmos agradecem a sua participação. Algoritmos. O que eu falei? Algoritmos. Eu acho que a IPA nossa cerveja. de cada dia causa pequenos problemas na dicção Já do é- meu comigo. Então, os Pode ser o efeito algoritmos. também da cerveja. Não, vai de que sacanagem. Então é isso. Quer dar... Clica no sininho, faz o negócio direito. Manda o Não, pessoal. clicar no sininho é lá no começo do lá, vídeo. mas clica e fala de novo pra lembrar. Repete. Que alguém pode Então- ter chegado na metade do vídeo, aí esqueceu de apertar o sino. E aí, como é que vai ver o outro podcast da próxima vez? Então explica aí, Patrícia. Tá bom. Aperta no sininho que deve estar em algum lugar por aqui. Bate no microfone. Desculpa, Lucas. Não deixa de seguir a gente também no Instagram, porque a gente também publica muita coisa bacana por lá. O Daniel, segue o Daniel. @ do Daniel. @eu_Daniel_Segura, @eu_Clivia Carvalho, @Suede_Pinho. @profa Patrícia Alves lá no nosso Instagram. E aí também, obviamente, @Contabilidade Futuro no Instagram. Não deixa de acompanhar a gente, segue lá, tá com dúvida, ficou curioso, quer entender tudo isso que a Suede falou, que ela nos ama de paixão, quer entender que amor é esse, como acontece esse encontro de amor. Vai lá, procura perde a pela oportunidade. gente, manda mensagem aqui que a nossa equipe, ou até mesmo, pode ser que você tenha a sorte ou não sei, que você vai dizer depois se é sorte ou não, de conversar comigo com o Daniel para entender como é que faz para entrar aqui na nossa incubadora. É que a gente é facinho, né? A gente A precisa gente é muito ser fácil. mais exclusivo, né? A gente não consegue ser difícil. É isso aí. Então, gente, clica lá no sininho que a Patrícia falou para ver o próximo podcast. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau.